Vamos iniciar o quarto conteúdo da disciplina Idade Média Oriental e nessa aula e na aula seguinte nós vamos falar sobre o islamismo. O tema de hoje especificamente é o mundo árabe pré-islâmico e o Islã em seus primórdios. O que significa isso? Em primeiro lugar, o que nós veremos? Nós veremos como estava a Península Arábica antes do islamismo aparecer, por isso que é o mundo árabe pré-islâmico. Por que especificamente a Península Arábica? Porque foi lá que nasceu o islamismo, lá que nasceu Maomé, que é considerado o profeta, né, do islamismo. Aliás, um dos profetas, vocês vão ver que existem outros dentro do Islã, mas aquele que conseguiu conceber, né, a religião, né, conceber, na verdade, os primórdios da religião. E nós vamos falar um pouquinho sobre como era a estrutura antes do Maomé, como era a estrutura regional, em termos econômicos, em termos políticos, em termos religiosos, inclusive, que nós vamos ver que vai haver uma grande distinção a partir do Maomé. E depois, como é que o Islã vai se estruturar, como é que o islamismo vai se estruturar, quais são os principais tópicos que os seguidores do islamismo têm que seguir, têm que adotar, quais são as principais regras, digamos assim, que são adotadas pelos muçulmanos. Vamos entender o significado da palavra muçulmano, enfim. Nós vamos desbravar um pouco dessa religião que é cercada de tantos mitos, de tantos termos pejorativos, de tantas ideias falsas, né? Então vamos desconstruir um pouco nesse conteúdo, né? Nesse tema da aula de hoje. Para iniciar, nós vamos mostrar quais seriam os principais tópicos, né, que nós aprenderemos nessa aula, que seriam os nossos principais objetivos, os principais conceitos que vamos elaborar. Em primeiro lugar, né, identificar as principais características do mundo árabe antes da criação do islamismo, que eu já apontei para vocês inicialmente, como é que estava estruturada a Península Arábica em termos econômicos, políticos, sociais. Né. O segundo tópico que nós vamos abordar, conhecimento de alguns dados da biografia do profeta Maomé, sem ser positivista, ou seja, sem ter essa preocupação de nomes e datas e coisas muito específicas. Nós temos que saber um pouquinho de quem foi Maomé, qual o contexto que ele viveu, quais foram as experiências pelas quais ele passou, para entendermos como ele chegou ao islamismo. Tá? Então é isso que a gente vai falar como segundo tópico. Em terceiro lugar, definir os principais elementos pertinentes à fé islâmica, como eu falei para vocês inicialmente, desconstruir alguns modelos, né, alguns estereótipos que nós temos acerca dela. E, por fim, analisar um pouco dos problemas enfrentados por Maomé quando ele resolveu difundir essa nova fé, né, essa nova maneira de ver o mundo islâmico. Tá? Então, não foi uma tarefa fácil, como nenhum indivíduo que é precursor em alguma coisa, ele teve uma série de dificuldades e, obviamente, como um homem de seu tempo, ele vai enfrentar essas dificuldades não só através da palestra, né? Não só através da pregação, mas também, em algumas situações, ele vai ter que recorrer ao uso das armas para implementar ou para difundir essa nova visão de religião que estava se instaurando ali na Península Arábica. Tá? Então, iniciando um pouquinho dos dados da biografia do Maomé, né? Há uma certa controvérsia em relação ao nascimento do Maomé, nós não sabemos exatamente qual é a data. Há uma divergência de aproximadamente 6 anos, né? Especula-se que ele nasceu ou em 570 ou 576, obviamente depois de Cristo, e ele teria falecido no ano 632, isso é ponto pacífico, né? Todos sabemos dessa data, porque nesse contexto já havia, o Maomé já era um homem proeminente, digamos assim, então a gente tem certeza dessa data do óbito de Maomé. Bom, como a gente está colocando aqui, ele pertencia, né, a uma tribo, que era uma das tribos que vivia na região da Península Arábica, né, que era a tribo dos Coraixitas, tá? Que eram os administradores da cidade de Meca. Então, pegando desse ponto, né, vamos falar como é que era a situação antes do Maomé. A Península Arábica, ela era dividida basicamente em duas grandes porções. A gente tem ao norte uma região mais árida, uma região que tem, geograficamente falando, uma proeminência daquela região desértica, ou seja, uma área mais inóspita, né, mais difícil de viver-se, né, de constituir-se ali um núcleo de povoamento. Então, você tem caracteristicamente, ainda hoje em algumas regiões, um grupo nômade, né, ficava migrando de uma região para outra, tribos nômades, que a gente chama de beduínos, e eles, enfim, ficavam passeando, digamos, pela Península Arábica, mas a principal área de fixação deles era a região norte. Fixação aí não levem ao pé da letra. Como eles são nômades, obviamente que eles vão fazer mais esse deslocamento. Mas eles estavam hegemonicamente na parte norte.
E você tem a parte sul, que hoje ficaria realmente no sul da Península Arábica, ou numa região, num país que a gente chama Iêmen, hoje em dia, que aliás está enfrentando uma série de problemas com questões relacionadas à pirataria, enfim, vocês depois podem buscar isso em pesquisa, em algum site, notícias sobre o Iêmen atual. E a gente tem essa região, né, sul da Península Arábica, e Iêmen, onde você tem algumas áreas mais férteis, você tem a proximidade, né, com 2 mares, e você tem, obviamente, ali a constituição de núcleos de povoamento sedentários. Então, as 2 cidades que nós vamos mais falar na aula de hoje, que são Meca e Medina, elas estão situadas exatamente, não no Iêmen, mas nesse sul da Península Arábica. Então, nesse núcleo, nessa região, né, nesse contexto, você tem o surgimento do que a gente chama de sistema clânico. O que é o sistema clânico, né? Os beduínos também assumiam isso. Mas na região sedentarizada, esses indivíduos, eles se agregavam a determinados clãs. Clãs, para vocês entenderem bem, é como se fossem famílias extensas. Né? O que é uma família extensa? Não é aquela constituída do nosso núcleo comum, né, que a gente observa hoje, pai, mãe, filhos. A família extensa, ela engloba tios, sobrinhos, né, ela se estende, agregados. Então o clã tem esse sentimento de unidade familiar, unidade sanguínea, de respeito mútuo. Nessas regiões sedentarizadas, você tem um quantitativo imenso de clãs, né, que são, enfim, alguns mais poderosos do que outros, dependendo da quantidade de terras que eles arrebanharam ao longo dos tempos. E você tem, no caso da região que o Maomé nasceu, que é a região de Meca, o clã predominante era o clã dos Coraixitas, né? E ele era membro desse clã. Então, no primeiro momento, já para vocês guardarem essa informação, vocês devem pensar, bom, se ele estava dentro do clã, que era líder ou hegemônico nessa região, provavelmente ele não teve muitos problemas, mas ele teve bastante problemas sim, porque ele começa a pregar um tipo de fé que vai entrar em dissonância com os interesses econômicos desses indivíduos. Mas só para vocês aprenderem essa primeira informação, melhor dizendo, o Maomé, ele não era uma pessoa, digamos assim, um desvalido nessa sociedade. Ele fazia parte de um clã, né, com uma certa proeminência política e econômica na região. Tá? Bom, ainda falando sobre a Arábia pré-islâmica, né, já pontuamos o nascimento do Maomé, mas ainda falando sobre a contextualização. O que a gente tem em termos econômicos? Essas tribos beduínas do norte muitas vezes entravam em contato com essas cidades, né, com esses grupos sedentarizados, sobretudo pela questão comercial. É uma característica até hoje dos povos beduínos, né, dos povos berberes, eles são pastores, essencialmente pastores, mas eles também estabelecem relações comerciais, né, justamente porque eles singram, né, eles andam por várias áreas, eles começam a constituir um comércio bastante ativo. Então eles faziam comércio com essas áreas sedentárias, né, então de qualquer forma esses grupos acabavam tendo uma interação, maior ou menor, né, dependendo da cidade, mas ela existia. E por conta disso a gente tem a caracterização do que seria o sentimento de religiosidade da época. Eu estou usando o termo religiosidade, nós já falamos em outras situações. Quando a gente fala de núcleos que acreditavam no politeísmo, é mais complexo a gente usar o termo religião, a gente parte para o termo religiosidade. Porque quando a gente fala de religião, a gente parte do pressuposto que tem um livro, né, norteador, né, o que a gente chama hoje de livro sagrado, dependendo da religião, pode ser a Bíblia, a Torá, enfim. Geralmente uma religião é constituída desse documento, desse livro sagrado, onde estão os dogmas daquela religião. Você tem um corpo burocrático, institucional, de indivíduos ligados à religião, ou seja, os sacerdotes. Tá? Você tem uma série de rituais muito específicos acerca daquela religião. E nesse contexto, como a gente viu também em Antigo Ocidental, né, no contexto das polis gregas ou no contexto romano, você não tem isso. Você observa, na verdade, um sentimento de religiosidade, de pertença. Todos eles pertenciam ou dividiam o mesmo sentimento de algo, que existia algo sobrenatural, mas não necessariamente algo muito institucionalizado, burocratizado. Por isso que a gente concebe nesse termo religiosidade. E no contexto da Península Arábica, a religiosidade ela era marcada pela existência de inúmeros deuses, né, politeístas eles eram, e eles tinham por hábito materializar as representações desses deuses em imagens, né, também muito semelhantes aos gregos e romanos. Só que o que diferenciava, no caso, eles dos gregos e romanos, quer dizer, nem tanto,
mas eles tinham um templo, digamos assim, né, um lugar de oferendas, um lugar de encontro, né, vamos comparar, tal qual os templos gregos e romanos, mas um lugar muito especial. Existiam outros santuários, mas esse era muito especial, que era exatamente a Caaba, tá? A Caaba, para quem não está associando, né, vocês devem ter visto no estudo dirigido, era como se fosse um grande barracão, digamos assim, na falta de um termo melhor, em formato cúbico, né, onde eram colocados em seu redor as imagens de todos os deuses que eles contemplavam, né? Segundo alguns historiadores do contexto, alguns narradores do contexto, poderiam existir cerca de 360 ídolos, né, colocados no entorno da Caaba. Então, o que acontecia sistematicamente? Como eu disse, existiam outros lugares de peregrinação, mas a cidade de Meca era um lugar, vamos dizer assim, preferido, né, de todos os habitantes da Península Arábica. Então, eles iam sistematicamente ali, né, para fazer a adoração ao seu respectivo deus, né, porque, como eu falei, tem 360 deuses, cada um desses clãs espalhados pela Península Arábica era contemplado com um deles, e as pessoas tinham por hábito visitá-los, né? Geralmente as pessoas, os peregrinos, iam anualmente, e isso era muito interessante para os comerciantes da cidade de Meca. Por que era muito interessante? Afluíam pessoas de toda a Península Arábica. Essas pessoas precisavam se alojar em algum lugar, precisavam se alimentar. Então isso acabava enriquecendo a cidade, né? A peregrinação a Meca enriquecia a cidade. Aí eu já começo a dar uma pista para vocês de por que a fala do Maomé posteriormente vai incomodar. Né? Ele vai incomodar esses interesses econômicos que cerceavam, né, que cercavam essa peregrinação dos indivíduos a Meca. Tá? Bom, então, continuando a biografia do Maomé, né, do profeta. O Maomé ele se casou, né, depois de uma certa idade, com uma viúva rica, que a gente chamava, que se chamava Khadija, e teve 4 filhas. Né? Não se preocupem com esses nomes. Apenas um deles vai ser reiteradamente citado, que é o nome da 4ª filha, da Fátima. Bom, por que eu destaquei o nome das filhas? Nós sabemos que nessas sociedades antigas, né, sociedades medievais, até muito recentemente, havia uma preocupação dos patriarcas, né, dos chefes, na sua descendência. Porque quem assegurava a descendência de um núcleo era o filho homem, né, o filho mais velho, o varão, né, o homem. Então, o Maomé, ele casado em primeiras núpcias com essa viúva, né, a Khadija, ele não teve descendência masculina. Ele teve 2 meninos que morreram, então ele só deixou filhas. E quando ele se casou novamente, posteriormente, ele também teve a mesma infelicidade, digamos assim, né? Infelicidade pensando como eles pensavam nesse contexto. Ele não conseguiu ter filhos, né, homens, ele não teve meninos, ele teve só meninas. E aí, depois isso vai gerar uma certa controvérsia em quem seria o sucessor, né, o legítimo sucessor do Maomé. Se seriam os genros ou o sogro, enfim, isso a gente vai ver mais à frente. Mas é uma questão para a gente já pontuar. Né? O Maomé ele não teve descendência masculina direta. Tá? Bom, por que ele se casa com essa viúva? Ele é ainda jovem, né? Ela era mais velha, 20 e alguns anos mais velha que ele. Ele trabalhava em caravanas. O que é o caravaneiro? É exatamente o indivíduo que vai, não como beduíno, porque ele é nômade, mas que vai peregrinando por várias cidades, vai passeando por várias cidades, estabelecendo relações comerciais. Eu vou usar um termo moderno, mas só para vocês identificarem a ideia. Como se fosse um mascate, só que ele vinha, claro, não vinha sozinho, ele vinha com um grupo de indivíduos e com seus produtos ali. Então o Maomé inicialmente trabalhava para Khadija e depois ele acabou casando-se com Khadija. Né? Então a gente pressupõe que ela, sendo uma viúva rica, não iria se casar com um indivíduo que não tivesse alguma proeminência. Essa proeminência vem exatamente do fato dele ser membro do clã que liderava, digamos assim, Meca, que é o clã dos Quraishitas. Mas enfim, ele casa-se e depois de um certo tempo de casamento, ele começa a ter por hábito, se retirar da cidade de Meca e fazer longos jejuns. Né? Esse hábito até fazia parte da religiosidade do contexto, mas o hábito da meditação acabou levando o Maomé a passar por uma situação que no contexto pareceu muito estranha. Qual é a situação? Ele recebeu a visita, né, o chamado de um anjo, do anjo Gabriel.
E claro, né, neste contexto, o que passou pela cabeça dele, a gente pode especular. Ele pensou que tivesse sido amaldiçoado pelos que eles chamavam de Jinn, né, que eram os demônios, os gênios maus. Mas, enfim, as ideias que ele começou a receber, né, por conta dessa visita do anjo Gabriel, que por acaso, ou não por acaso, é o mesmo anjo que teria anunciado a Maria o nascimento de Jesus Cristo, ele começou a partilhar com os seus mais próximos, digamos assim, né? Com um primo que era muito próximo, com a esposa, né? Com alguns amigos mais próximos. E aí esses indivíduos começaram a estimulá-lo a divulgar essas ideias. O que teria dito esse anjo Gabriel? Inicialmente, que haveria apenas um único Deus, né? Ou seja, ele já começava a divergir do que era consenso para a maioria. Né? A maioria acreditava no politeísmo, naquela quantidade imensa de deuses que ficava ao redor da Caaba, e Maomé começa a pregar a existência de um único Deus, né? Que ele vai identificar sob o termo de Alá. Então, estimulado pelos seus parentes, ele começa, né, a difundir a sua fé, e ele, aí pegando de novo uma informação, né, de antes do casamento ou durante o casamento, ele, por ser chefe de caravana, ele travou conhecimento com indivíduos que professavam tanto a fé cristã quanto a fé judaica. Porque na Península Arábica também, além dos grupos beduínos e além desses grupos sedentarizados, nós tínhamos também núcleos de povoamento cristãos e judeus. Então o Maomé, peregrinando, né, comercializando, obviamente que ele travou contato com as duas grandes religiões monoteístas, o judaísmo e o cristianismo. Por isso que eu mencionei, por acaso ou não por acaso, aquele que ele identificou como sendo o enviado, né, aquele que veio trazer a mensagem, é o anjo Gabriel, que está presente não na dogmática judaica, mas está presente na dogmática católica por conta da anunciação de Maria. Tá? Então, enfim, ele vai acabar sendo influenciado por esses elementos de outras religiões e começa a fazer essas pregações. Qual vai ser o problema disso? Vamos aqui voltar aos slides, tá? Em 610, ele vai dar início a essas pregações, como eu falei para vocês, não só naquele núcleo familiar, mas por toda a cidade, né? Ele teria recebido, como eu falei, uma mensagem do anjo Gabriel, e além dessa mensagem, comunicar que ele seria, ou ele deveria adorar apenas um Deus, que era o Alá, ele também vai pregar o que a gente chama de Islão. Vocês observaram que eu coloquei Islão e não coloquei Islã. É só uma questão de nomenclatura? É um termo mais correto, né? Transliterando do árabe, fica mais correto nós falarmos Islão, que significa o quê? Submissão a Alá. Então a religião islâmica, ela preconiza essencialmente o respeito ao único Deus, que é Alá, mas também preconiza uma total submissão à vontade de Alá, total submissão à vontade de Deus. Então, mais à frente a gente vai voltar a esse termo, né? Eu até explicitei melhor, o termo muslim, né? Ou muçulmano, significa aquele que se submete à vontade de Alá, submisso, tá? Então é uma religião que preconiza, antes de tudo, o respeito a esse ente, né? Essa instituição que é Deus. Bom, então prosseguindo. O Maomé, ele vai começar a sofrer ameaças, tá? Eu pontuei aqui, por conta do núcleo coraixita. Por que ele vai sofrer ameaça? Vamos lembrar o que eu já mencionei. O Maomé, ele começa a preconizar a crença num Deus único. Ou seja, todo mundo que afluía, né, para a cidade de Meca, com o objetivo de adorar aquelas divindades, aqueles ícones, segundo essa crença do Deus único, estaria equivocado, estaria cometendo um erro. E quem é que vai se incomodar inicialmente com essa fala do Maomé? Ou melhor, refazendo, né? Inicialmente ele nem vai ser tão perturbado, mas quando ele consegue angariar mais fiéis, esse grupo coraixita, né, de cuja família, o clã dele também fazia parte, começa a se incomodar porque vê uma ameaça aos seus interesses econômicos. Então eles vão tentar fazer com que Maomé pare de pregar, pare de ser proselitista, ou seja, o que é ser proselitista? Pare de tentar angariar fiéis para essa nova doutrina, porque fiéis convertidos à crença no Deus único não iriam até a cidade de Meca para adorar muitas divindades, tá? Bom, então qual foi a opção do Maomé? Perseguido, ele não teve opção, ele acabou migrando da cidade de Meca, né, para a cidade de Medina,
que nessa época não era chamada Medina, era chamada Iatrib, né? E vai se chamar Medina exatamente a partir do momento que o Maomé migrar. A palavra Medina significa exatamente o quê? Cidade do profeta. Então, a partir do momento que esses indivíduos, não foi só o Maomé, claro, Maomé e seus seguidores são obrigados a se retirar de Meca, porque estão sendo pressionados, estão sendo ameaçados, esse ponto é chamado de um grande marco para a história do Islã, né? O que a gente chama de Égira, aportuguesano, ou como eles chamavam de Hígira, né? E por que é um fato importante? Se nós pegarmos em livros didáticos, você vê sempre Égira sendo traduzido literalmente por fuga de Maomé da cidade de Meca para Medina, né? Se você falar isso para um islâmico, nossa, ele vai ficar insultado, e com toda razão. Na verdade, Maomé não foge, ele faz uma retirada estratégica, parece eufemismo, mas na verdade não é eufemismo. Ele vai se retirar para organizar, né, o seu grupo, para organizar a sua sistemática, para conseguir mais adeptos, e posteriormente ele vai fazer o movimento inverso. Ele vai voltar para a cidade de Meca e ali vai instituir o núcleo do Islã, digamos assim, né, do Islão. Mas esse elemento foi tão importante, foi tão significativo, que para o muçulmano passou a ser a data inicial do seu calendário. Assim como nós, do mundo ocidental, temos o nascimento de Cristo como marco do nosso calendário, sejamos católicos, sejamos protestantes, mas a gente tem isso como referência, né, o ano 1, o nascimento de Cristo. O ano 1 do calendário islâmico é o ano de 622. Né? Então é só fazer matemática básica, né? Eles estão, né, muito recuados em relação a nós em termos de calendário. Tá? Bom, enfim. Como é que vai ser o prosseguimento, então, dessa trajetória do Maomé? Ele chegando na cidade de Meca, na cidade de Iatrib, que vai ser chamada de Medina posteriormente, ele vai estabelecer uma série de ligações, né, ligações de cunho político, né, estratégico, ligações de casamento. Nessa época em que ele migra para a cidade de Meca, a sua primeira esposa, Khadija, ela já é falecida, então ele contrai núpcias, né, com outras mulheres. Aí, a partir do falecimento de Khadija, ele vai ter mais de uma esposa, ele não vai ter uma única esposa. Uma das esposas é a Aisha, né, que todos os narradores descrevem como uma mulher de gênio muito forte, né, que vai estar com ele na época em que ele morrer. Mas, enfim, ele vai tecer, né, ele vai fazer uma tessitura política. Como eu falei para vocês, a gente tem que analisar o Maomé como um homem de seu tempo. Né? Neste contexto, não dá para você imaginar um indivíduo sagrado, até porque Maomé nunca quis que fosse ser considerado assim. Ele não se considerava um homem sagrado, ele era um homem especial. Depois a gente vai tocar melhor nesse ponto. Mas enfim, como um homem desse tempo, desse contexto, né, como é que as pessoas se relacionavam, como é que elas evitavam conflito, ou como elas se resguardavam diante dos conflitos? Exatamente estabelecendo aliados. E essas bases de aliados eram estabelecidas a partir de interesses econômicos ou também desses laços de sangue, né, desses laços matrimoniais. Então, Maomé faz isso. Ele encontra, na verdade, um clima muito menos hostil na cidade de Medina, né, do que ele encontrou na cidade de Meca. Ali ele não estava afetando o interesse econômico de nenhum grupo. Pelo contrário, ele acaba sendo alçado à posição de liderança, né, ele se coloca numa posição de liderança dentro daquela comunidade, né, que os árabes têm por hábito de chamar de Umma, né? Então ele coloca-se numa posição de liderança. E aí, conseguindo bastante seguidores, né, um séquito maior de indivíduos, ele volta no ano de 630, né, como eu assinalei aqui, ele volta até a cidade de Medina, tá? A cidade de Meca, perdão. Ele volta à cidade de Meca e solicita que os líderes locais se rendam, não há luta, não há batalha, né? E aí o que ele faz? Primeira postura dele, ele se aproxima da Kaaba, que é o templo que nós já assinalamos, no qual eram colocados todas as imagens, né, dos deuses que eles acreditavam, dos ícones que eles acreditavam. Maomé passa a destruir todos esses ídolos, né? Ou seja, simbolicamente falando, o que representa a destruição de todos os ídolos ao redor da Kaaba? Representa exatamente a imposição do Deus único. Né? A partir daquele momento, ninguém poderia fazer nenhum tipo de oferenda àqueles deuses que eram habituais. A partir daquele momento, o único Deus era Alá. Internamente, quer dizer, na parte interna da Kaaba,
existia desde essa época, né, da Arábia, antes de Maomé, uma pedra negra, tá? Essa pedra negra, Maomé não vai tocar, ele não vai mexer nessa pedra negra, ela vai ser mantida como uma pedra especial, uma pedra digna de culto. Por que isso? Aí é uma interpretação, né, historiográfica, digamos assim, né? Todas as religiões nascentes, elas não podem se sobrepor sobre a religião vigente, né, sobre a religiosidade vigente, eliminando todos os traços dela. O que eu estou querendo dizer? Assim como aconteceu no catolicismo, né, quando foi criada a Igreja Católica, né, foi institucionalizada a Igreja Católica em momento nenhum, ela pôde extinguir totalmente os elementos da cultura pagã, porque se ela fizesse isso, ela não conseguiria arrebanhar fiéis, né? A gente tem um exemplo, talvez vocês tenham ouvido falar já disso, né? A questão do 25 de dezembro, que é tido como nascimento de Jesus Cristo, mas a gente sabe que, na verdade, esse 25 de dezembro já era uma festa que todos os pagãos faziam, né? Cultuavam, eram as chamadas Saturnálias, era uma festa de fecundidade. Então é como se houvesse uma adaptação, né, de elementos já existentes para que houvesse uma naturalização desses elementos novos. É mais fácil você conseguir a conversão quando o indivíduo consegue identificar alguns elementos que ele já conhece. Então, levando isso para o Islã, né, o que o Maomé vai fazer? Ele vai destruir os ídolos, claro. Se ele está pregando que existe um único Deus, né, se ele está pregando monoteísmo, não há como ele deixar que esses outros ícones convivessem. Isso é normal. Agora, internamente, aquela pedra, né, que todo mundo já adorava, houve uma releitura do que seria aquela pedra, do que aquela pedra representaria. A gente não tem certeza da natureza dessa pedra, porque, obviamente, por razões religiosas, os muçulmanos não permitem que ninguém entre na Kaaba, que ninguém observe a pedra, que ninguém a estude, mas há uma especulação muito grande, né? E provavelmente é isso. Ali é um meteorito que caiu na Terra e foi colocado, né, até pela estranheza dele, colocado na Kaaba muito antes até de Maomé, mas o Maomé fez uma releitura do significado daquilo, né? Ele interpretou como sendo o quê? Ou ele teria recebido, não vamos entrar nesse mérito se foi uma releitura ou se ele recebeu uma mensagem, mas enfim, ele teria recebido uma mensagem do anjo Gabriel de que ali seria uma pedra mandada por Deus, né, por Alá, e que teria absorvido todos os pecados da humanidade. Por isso ela seria negra. Então ela estaria ali exatamente para ser um catalisador desses pecados, desses males que nós usualmente praticamos. Então ele fez uma interpretação e a pedra continuou ali. Fazendo uma análise superficial, claro que isso de alguma forma cativaria os habitantes da região, porque ainda tinha um elemento de proximidade com a religiosidade antiga que eles praticavam. Então o Maomé, nesse ponto, ele foi um indivíduo bastante sábio. Aliás, seguindo a tônica da biografia, o Maomé, ele não era um homem letrado, né? Segundo consta, ele nunca soube ler e escrever, ele não dominava isso, mas ele foi um homem bastante inteligente. A gente sabe perfeitamente que inteligência não tem nada a ver com formação acadêmica, e o Maomé é um exemplo disso, no que tange a diplomacia. Ele soube agradar interesses de todo mundo, digamos assim, né? Usando uma terminologia um pouco forte, mas assim, ele soube administrar divergências e ele conseguiu, a partir desse ano, né, assumir a liderança da região e tecer também com as áreas próximas, com as tribos beduínas, uma série de ligações, né, uma série de pactos, que não são só apenas pactos ligados à conversão. Esses indivíduos não necessariamente se converteram, mas pactos, inclusive, militares, político-militares. Então, ele foi bastante hábil no que tange a essa questão, né? Mas, enfim, ele tomou essa atitude, né, no ano 630, tá? E aqui embaixo eu reafirmo, melhor dizendo, a questão do marco do calendário do Islã, tá? Agora, fazendo só um apanhado de tudo que falamos até agora, a gente tem uma linha do tempo, né? Obviamente que linha do tempo, reafirmo, é um norteador, não é para vocês se preocuparem com as datas, mas para vocês perceberem como é que foi a evolução do islamismo dentro da Península Arábica, tá? Então, eu pontuei aqui o que seriam os dados mais importantes, ou os fatos mais importantes dessa evolução do Islã, e, enfim, o ano, que seria, digamos, um marco inicial, não
do calendário, tá? Não confundam porque eu falei do calendário, mas da criação do Islã. Seria o nascimento do Maomé e, obviamente, todo o histórico dele, como caravaneiro e tudo mais. O ano em que ele recebeu a revelação, né, a mensagem do anjo Gabriel, 610, 622, que foi o que eu falei para vocês, que eu já pontuei, que seria a Híjra ou a Égira, tanto faz, né, se você aportuguesar é Égira, o início do calendário islâmico, né, 630 quando ele volta à cidade de Meca, tá? E 632 que é o ano do falecimento dele, que obviamente não é o assunto da aula de hoje, mas a gente vai ver que vai causar uma série de transtornos, né, se realmente ele não tivesse estruturado uma certa base, a religião islâmica estaria fadada ao fracasso, né? Porque, obviamente, após o óbito de Maomé, muitas dessas tramas, né, ou melhor dizendo, para não usar um termo muito pejorativo, que a gente está trabalhando exatamente com a desconfecção de termos pejorativos e estereótipos, mas essas articulações políticas, se ele não tivesse, de fato, sido muito hábil, possivelmente o Islã não teria chegado, né, ao que chegou hoje. Não sei se vocês já ouviram falar, mas o islamismo é a religião que mais cresce no mundo, é a religião que consegue mais adeptos no mundo. E se nós pensarmos em termos estatísticos, há uma probabilidade do Islã superar todas as religiões cristãs, né, num prazo relativamente curto, né, porque se a gente for analisar cada uma das religiões cristãs separadamente, né, o Islã já superou. Mas se você pensar no cristianismo como um todo, englobando o catolicismo e todas as religiões que têm Cristo como referência, aí o Islã ainda está um pouco atrás. Mas as projeções indicam que logo isso vai ser modificado, isso vai ser superado, tá? Mas enfim, falando propriamente dito da religião islâmica, né? A religião islâmica, ela é uma religião que ela prega muita paz, ela prega uma preocupação com o próximo. E os islâmicos, né, os muçulmanos, eles costumam identificar o que a gente chama de 5 pilares do islamismo. Ou seja, seriam os 5 pontos básicos que todo fiel do Islã deve seguir, não pode questionar, deve se pautar sua vida cegamente a partir deles. Tá? Então, quais seriam esses 5 pontos, né, os 5 pilares do islamismo? Em primeiro lugar, que parece uma coisa tola, mas, como eu disse, o Islã é uma religião que prega a preocupação com o próximo. O primeiro tópico desses pilares seria exatamente o quê? Dar constantemente o testemunho de que há só uma divindade, que é Alá, só ela deve ser adorada, e de que Maomé é o seu principal profeta, tá? Que é a palavra em árabe é Shahad, ou Shahad, né? Então, o Muhammad, ou Maomé, ele seria o principal profeta, mas, de novo, eu falei em algum ponto da aula, Maomé não é o único profeta da religião islâmica. E Maomé não é Deus. Tá? Por que eu estou abordando esse ponto? De novo, o Maomé, ao longo da vida dele, e os seus sucessores também, tiveram muito cuidado com esse ponto. O Maomé, ele se preocupou em mostrar-se como um homem comum, como um homem que tinha apreço pelos filhos, que tinha cuidado com a família, né? Um homem do seu tempo, um homem como qualquer outro. O que o distinguia dos demais era o fato de ele ter recebido uma mensagem ou uma missão, né, de Alá, mas ele era como qualquer outro homem. Por que eu estou enfatizando muito esse ponto? Tá? Vocês talvez já ouviram falar ou já viram situações nesse sentido, dos fiéis, né, do islamismo ficarem muito indignados com determinadas posturas no mundo ocidental diante do Maomé. Há muitos anos, inclusive isso está no estudo dirigido de vocês, há muitos anos houve uma grande celema, um grande problema, porque os muçulmanos começaram a se manifestar contra charges que foram feitas da figura do Maomé. Tá? Essas charges, elas eram, claro, como toda charge, eram jocosas, eram brincadeiras, e eles sentiram, eles perceberam que, na verdade, aquilo era um desrespeito à figura do Maomé. Mas, de novo, não porque Maomé fosse divino, mas o Maomé é um homem especial, ele é o profeta. Então, eles sentiram aquilo, levaram aquilo como desrespeito. E aí, voltando para esse contexto, o Maomé sempre teve essa preocupação. Sagrado é Deus, é Alá. Eu sou um homem especial, um profeta. Como já tinha existido, se a gente procurar no Alcorão, né, que é o livro sagrado deles, que vamos falar daqui a pouco também, como já tinha existido outros profetas. O próprio Jesus Cristo, né, que o mundo cristão entende como sendo o Filho de Deus,
para Maomé, ou para os islâmicos, não era o filho de Deus, mas ele era um profeta, ele também era um homem especial, um homem digno de deferência, assim como Isaías, assim como João Batista. Então, quer dizer, já tinham havido outros profetas antes do Maomé, né? Então, dentro da religião islâmica, eles compreendem, por exemplo, a questão de Maria. Não iconizam como o católico iconiza, né? Diviniza, digamos assim. Mas ela também é uma mulher especial porque ela deu à luz ao profeta, a um dos profetas. Então, esses personagens, aí de novo falando daquele ponto que tocamos, a influência de outras religiões no islamismo. A gente vê, por exemplo, a influência do catolicismo aí, né? A crença nos anjos. A gente percebe, dentro da dinâmica do Islã, alguns elementos pertinentes ao islamismo, por exemplo. Tá? Bom, enfim, o segundo tópico, né, o segundo pilar da religião islâmica seria o seguinte: realizar as 5 orações obrigatórias em direção à cidade de Meca, cidade sagrada. O que é isso? Talvez vocês já tenham visto, aí é uma sugestão, procurem no YouTube, eu vi um vídeo muito interessante, na verdade, assim, o interesse dele, na verdade, foi maior porque acontecia na França. Você já deve ter ouvido falar que há uma leva de imigrantes muito significativa indo para os países europeus. A França, ela, enfim, passa por questões muito sérias, né, no âmbito econômico, como toda a Europa nesse contexto, mas ela está muito preocupada com esse quantitativo de imigrantes. E uma grande parte deles é islâmico. E esse vídeo, enfim, mostrava os fiéis na hora, em uma das horas, né, da oração, porque são horas determinadas, ajoelhando-se, né, perto da estação do metrô e fazendo lá a sua prece. Então, em qualquer lugar do mundo, o seguidor do Islã, ele vai colocar o seu tapete, ele vai estender o seu tapete, vai se ajoelhar em direção à cidade de Meca, a cidade sagrada, onde está a Kaaba, e vai fazer as suas orações. Isso 5 vezes ao dia. É obrigação de todo fiel da religião islâmica. É obrigação de todo muçulmano fazer isso, diariamente. Tá? O terceiro tópico, né, que eu assinalei aqui, o terceiro pilar da religião islâmica, é o que a gente chama de doar esmolas, ou zakar, tá? Que é o quê? Você tem que separar uma parte do seu salário, né, do que você recebe mensalmente, e designar para a doação de esmolas. Como eu falei no início, a religião islâmica ela é uma religião que se preocupa com o próximo, né, se preocupa com o bem-estar da comunidade. Então há essa preocupação em tentar melhorar, digamos assim, ou tornar menos indigna a vida daqueles desvalidos. Então isso é um pilar da religião islâmica, a preocupação com o próximo, a preocupação com o outro, manifesta a partir da doação. Tá? Um quarto ponto da religião islâmica é a prática do jejum. Né? Os islâmicos eles têm um chamado mês sagrado, que é o mês do Ramadã. Nesse mês do Ramadã é o mês que a maior parte das pessoas faz a peregrinação à cidade de Meca, que é o quinto pilar que eu vou falar para vocês. Mas todos os fiéis do mundo inteiro, devem fazer o quê? Guardar jejum até o pôr do sol. Né? A partir do pôr do sol eles podem se alimentar. Quando a gente fala jejum, é restrição alimentar e também do consumo de qualquer tipo de líquido. Então, realmente é uma prova de sacrifício. Né? Sacrifício em honra a Alá. Enfim, se compararmos também, né? Os cristãos têm uma espécie de sacrifício, né? Os católicos, eles guardam a quaresma. Em geral, quem guarda a quaresma, quem faz mesmo, né, guarda efetivamente a quaresma, se abstém de algum tipo de alimento durante os 40 dias antes da Páscoa. Então, tecendo uma comparação, né, ainda que superficial, é o mês do sacrifício do Islã, o mês do Ramadã. Quem é que está isento disso? As gestantes, as lactentes, crianças muito novinhas, né, pessoas debilitadas fisicamente, porque esses indivíduos poderiam ter uma piora na sua saúde por conta do jejum. Então o Islã também tem essa preocupação de salvaguardar aqueles que, os mais idosos, né, que teoricamente não teriam condições físicas de praticar esse que seria o quarto pilar. E o quinto pilar é realizar a peregrinação a Meca, né, a cidade sagrada, onde estaria a Kaaba, que eles chamam de raiz. Agora, todo mundo é obrigado a fazê-lo? Não. Os indivíduos que têm posses devem fazê-lo, né, devem tentar fazê-lo ao longo da vida, mas não é uma obrigatoriedade. Né? Espera-se que façam, mas se não for possível, né, enfim. Esses seriam os 5 pilares do islamismo. Como eu falei para vocês, muçulmano é o significado submisso a Alá, tá?
reiterando isso. O que a gente vai falar agora? Falamos dos pilares, agora falando do islamismo propriamente dito. Né? O islamismo, ele tem uma palavra que é muito mal interpretada no mundo ocidental. Aliás, muito mal interpretada não é aleatoriamente, é uma má interpretação por conta de, vamos dizer assim, interesses. Né? A palavra é a jihad. Todo mundo, quando ouve falar de jihad, pensa em guerra santa. Tá? Na verdade, o termo guerra santa não surgiu dentro do islamismo, surgiu no mundo católico. Quando vocês estiverem em medieval ocidental, quando vocês falarem de cruzadas, ali vocês vão ouvir falar pela primeira vez o termo guerra santa. Não foi o Islã que criou, e essa tradução de jihad por guerra santa acabou se naturalizando, mas não corresponde à verdade. Por que eu estou falando isso? Dentro da doutrina do Islã, você tem o livro sagrado, né? Como eu falei, todas as religiões têm o seu. No caso do islamismo, é o Corão, ou Alcorão, tanto faz. Você pode usar as duas terminologias. E esse livro sagrado ele é composto de 123 capítulos, digamos assim, né? De 123 parágrafos ou versos, enfim. E o que seriam esses 123 versos ou parágrafos? Seriam as chamadas suras. Foram proferidas por Maomé. Como é que elas estão organizadas dentro do Alcorão? Não é em ordem temporal, não estão na ordem que o Maomé as proferiu. Elas estão organizadas de forma cronológica aleatória, mas elas foram organizadas de acordo com o seu tamanho, né, com o seu contexto. Bom, e aí ali está todo, vamos dizer assim, o ABC do muçulmano, do seguidor do Islã. Tá? E no Alcorão você vê designado o termo jihad, ele aparece. Mas ele aparece com um sentido que não é o de guerra santa, é o sentido que eu pontuei aqui, de empenho. Tá? O muçulmano ele tem que ter empenho. Ele é o submisso a Alá e se empenhar. Para quê? Que eles chamam de jihad maior ou jihad menor. A jihad maior seria um empenho para uma mudança interior, né? Como eu coloquei ali. É um embate pessoal, um indivíduo em busca do controle de si mesmo, do controle das suas emoções, do controle dos seus excessos. Então é a jihad maior porque o maior inimigo da concepção deles são os seus próprios ímpetos, né, sua própria natureza. E a chamada jihad menor, que estaria relacionada ao quê? Ao empenho do muçulmano, né, do muçulmano, de conseguir trazer mais pessoas para o islamismo. É um empenho na conversão. Mas entenda, nesse contexto, esse empenho na conversão não significa eliminação do outro. Pelo contrário, nós vamos ver mais à frente que durante muito tempo os islâmicos conviveram pacificamente com os seguidores de outras religiões. E quando houve confronto, na verdade não foi um confronto por conta da religião, foi um confronto por questões políticas e tudo mais. Não havia uma intolerância em relação à fé do outro, tá? Mas, enfim, só para terminar desmistificando isso. Jihad não é guerra santa. Jihad é uma mudança interior e exterior do seguidor do muçulmano, do islamismo, perdão, do muçulmano. Além do Alcorão, além do Corão, os muçulmanos eles seguem outras premissas também. Tem um outro documento, né, que a gente chama de sunas, na verdade são também versos, palavras do profeta, histórias sobre o profeta, né, que seriam chamadas hadiths, só seriam reconhecidas as hadiths, aquelas que foram lidas, interpretadas pelos sábios da religião islâmica, que o mundo islâmico entende como sendo norteadora do muçulmano. Né? O muçulmano tem que seguir aquelas premissas. Então você tem o Corão, você tem as sunas, e você tem ainda um outro elemento que a gente chama de fatá. O que é a fatá? Né, seriam as palavras dos sábios do islamismo. Então, juntando tudo isso, surge um outro termo que vocês provavelmente ouviram falar, que é a Sharia. O que é a Sharia? É a lei islâmica, né, que é um apanhado de todos esses elementos que eu falei para vocês. Provavelmente vocês já ouviram falar da Sharia, por ocasião, exemplo, né, que até o Lula na época se intrometeu, de uma muçulmana que iria ser apedrejada porque teria assassinado o marido, né, porque seria adúltera, enfim. Houve uma comoção mundial, o Lula até tentou intervir, enfim. Então, sempre se falou na época, a Sharia preconiza que ela deve ser apedrejada. Então, o que é a Sharia? Exatamente o que o Corão fala, né, o Alcorão fala, o que essas sunas falam e o que, né, a fatá, que seriam as palavras dos jurisconsultos, digamos assim, dos sábios islâmicos,
falavam sobre determinadas situações. Então, o mundo islâmico é regido por esse documento. Quando eu falo mundo islâmico, aquele que é mais ortodoxo, mais tradicional e que mistura muitas vezes a concepção religiosa, né, ou as premissas religiosas com o mundo laico, né, com o mundo comum. E, por fim, o que vai acontecer com o mundo islâmico quando Maomé morre? Né? A gente vai desbravar esse assunto, né, mais a miúde na próxima aula, mas vai ter um problema muito significativo, porque o Maomé ele vai deixar claro, né, bastante embasado na estrutura que ele concebeu, mas vai haver um grande problema porque muitas dessas tessituras feitas eram tessituras artificiais. O que eu estou querendo dizer com isso? Muitos desses arranjos, esses acordos feitos com tribos beduínas, por exemplo, eram muito superficiais, né? Não houve ali uma conversão de fato. Então, a probabilidade, ou de fato o que aconteceu, é que muitos acabaram abandonando esse acordo. E aí, o grande problema vai ser exatamente esse. O sucessor do Maomé, em primeiro lugar, quem vai ser? Esse sucessor vai ser reconhecido por todos? Esse sucessor vai ter a habilidade política que o Maomé teve? Então, tudo isso a gente vai ver no conteúdo da próxima aula, mas só para concluirmos e deixar bem claro. Islã não é, nem nunca foi, o Islã não é nem nunca foi uma religião belicista, tá? Ou seja, o que eu estou querendo dizer, não é uma religião que preconiza a luta armada, a guerra santa. Tudo isso foi sendo escamoteado, ou camuflado, ou modificado com o passar do tempo, de acordo com determinados interesses, com determinadas questões. Então, enfim, quando a gente ouve falar na televisão daqueles homens-bomba, eles não são referência do mundo islâmico. Inclusive, dentro do mundo islâmico, muitas pessoas se manifestam contra esse tipo de atitude, porque exatamente o Islã não prega, não defende, não orienta para essas práticas. Então, esses indivíduos que se auto-intitulam mártires da fé, na verdade, dentro do próprio mundo islâmico, muitas vezes eles são questionados, porque a premissa básica do Islã não é isso. É uma religião de amor, de integração, de tolerância. Essencialmente, ela foi concebida como isso. Agora, a gente sabe que religiões elas podem ser usadas, e sempre foram usadas ao longo da história, da maneira que era mais proveitoso, da maneira que era mais interessante, não pelos fiéis necessariamente, mas pelos, vamos dizer assim, os designatários, né, os líderes dessas fés. Então, da mesma forma, a gente pode falar em relação ao Islã, tá? Homem-bomba, de novo, não é referência de islamismo, é uma exceção dentro do islamismo, é um radicalismo, e todo radicalismo deve ser questionado, coibido, né? Todo radicalismo não é representação do que aquela religião quer mostrar, tá? É exceção. Então, na próxima aula nós continuaremos falando do Islã, pós-Maomé. Nos vemos lá, então, até a quinta aula.